Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje nós vamos falar sobre um tema que as pessoas geralmente não gostam muito, mas que é fundamental. A gente vai falar sobre declaração de imposto de renda, já que essa temporada 2023 já está aberta e segue até o dia 31 de maio. Mas você sabe o que é o imposto de renda e para que ele serve? No Saúde e Algo Mais de hoje, nós vamos te explicar detalhes sobre a declaração e também comentar sobre a importância da educação financeira em nossas vidas. Para isso, recebo agora o Fortunato Bennett, que é professor de contabilidade da UCDB e filósofo. Bom dia, tudo bem, Fortunato? Bom dia, Ricardo. Rapaz, falar imposto de renda e filosofia um pouco complicado, hein? É, meio complicado, mas na verdade a gente acha que é muito diferente, né? Mas na verdade a contabilidade é uma ciência social aplicada, né? É verdade. E o pessoal confunde muito com ciências exatas, seria mais matemática, né? Mas não, na verdade ela é ciência social aplicada, né? E esse famoso imposto de renda, né, que gera por causa da figura do leão, temor, né, em todas as pessoas, né? As pessoas, chegou a hora de declarar, vou ter que pagar mais imposto, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Para que ele serve, né? A ideia do imposto de renda, né, em geral, é tentar promover, né, uma melhor redistribuição de renda, né, já que uns recebem mais, outros recebem menos, né? Então, existe a ideia de intervenção do Estado, né, para garantir uma melhor distribuição de riquezas, né? Então, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, né, paga menos ou até nem paga, né? Para poder promover essa equidade social, né? Por isso tem essa discussão aí de atualização da tabela, né, Fortunato? Atualizou a tabela para 23? Não. Ainda não, né? Ainda não. A gente está esperando agora para o ano que vem, né? Na verdade, o presidente prometeu, né, para o dia 1º de maio, né, algumas mudanças. Só que as mudanças que ocorreram a partir do 1º de maio, inclusive alteração do salário mínimo e inclusive correção da tabela, elas só terão validade para a declaração do ano que vem. A declaração desse ano continua a mesma coisa que os anos anteriores, né? Tem algumas novidades, né? Entre elas, a grande novidade agora é o Pix, né? Então, quem fechava a declaração, lá no finalzinho tinha que declarar, né? Agência, conta corrente, para poder receber restituição. Esse ano vai ter preferência quem declarar o Pix, se for CPF, né? Então, quem tiver Pix com número de celular, com e-mail, não vale. Só vale se for o número do CPF. Aí vai ter preferência na hora de receber restituição. Ou seja, o governo está prometendo pagar essas pessoas mais rápido. É interessante, né, Fortunato? Agora, é o seguinte, além de fazer com que quem recebe mais pague mais imposto de renda, como é que a gente consegue perceber, pelo menos em teoria, de que os mais, vamos dizer assim, os que recebem menos têm benefícios decorrentes dessa arrecadação do imposto de renda? É que, na verdade, assim, o imposto de renda, né, da pessoa física e também da pessoa jurídica, na verdade, tem os dois, né, das empresas e da pessoa física. Perfeito. Ele é a grande fonte de renda de arrecadação do governo, né? Então, é o que a gente fala, toda essa arrecadação vai para as despesas gerais, né? Perfeito. Então, ela não tem, assim, um direcionamento específico, igual alguns impostos que a gente paga, tipo IPVA, que a gente sabe que vai para, né, setor automobilístico, né, de trânsito, né, Detran e assim por diante, né? O imposto de renda não, ele é para despesas gerais do governo, né? Então, mas ele pode ser revertido em investimentos na saúde, educação, sim, né? Isso. Asfalto, enfim, moradia. É o que deveria acontecer e atender as demandas aí da população. Né? Inclusive, né, uma parte da arrecadação do imposto de renda, ele retorna, né, para as cidades e para os estados, né, conforme a proporção de arrecadação. Né? Agora, tem gente que é restituído, tem gente que paga. Por que isso acontece? Explica para a gente. Não, a ideia é assim, em tese, né, quem recebe acima de 28.559,70 por ano, né,
essas pessoas acima desse limite têm que pagar, né? Aí vai subindo a alíquota, né? Começa em 7,5%, aí 15%, 22,5% e 27,5%, né? Quer dizer, 27,5% é quase 30%, ou seja, 1/3 do salário da pessoa, né? Mas, na verdade, ele tem alíquotas de correção, que a gente fala que é deduções, né? Então, esses valores, né? As pessoas que né, teoricamente, assim, não atingem essa renda, né? São isentos. E aí, aqueles que atingem essa renda e recebem um pouquinho mais, eles têm direito de abater aquilo que seria obrigação do governo. Então, por exemplo, normalmente, as pessoas que ganham acima de 30 mil, aí tem que declarar imposto de renda. Mas se ele paga escola, né, uma escola particular, que seria obrigação do governo, aí esse valor ele vai ter direito de receber de volta. Não é receber todo o dinheiro que ele paga à escola, né? Então, por exemplo, ele tem uma renda de 40 mil, pagou 3.500 para o filho, né, estudar, né, durante o ano, né? Aí ele pode abater dos 40 mil que ele recebe, menos 3 mil, 4 mil, né? E aí o valor a ser calculado de imposto de renda vai descontar esse valor que pagou de escola, né? Mesma coisa a saúde, né? O governo deveria, né, prestar oferecer o serviço de saúde. Se você paga um atendimento particular, você tem direito de deduzir isso na hora de declarar imposto de renda, né? Aí é aquela conta que só vocês sabem fazer, né, Fortunato? Uhum. Agora, Fortunato, como é que você avalia a carga tributária brasileira? Né? É uma reclamação constante, né? Isso é muito complicado porque, bom, eu sou contador, né? E como contador a gente tem que olhar o lado do empresário, né? A gente chega a ser assustador quando a gente fala, né? Tem muito funcionário que reclama, fala, né? Chega pra gente, mas contador, eu só recebi isso. Pois é, você só recebeu isso, né? Mas a empresa, ela tem muito encargos sociais, né? E o imposto de renda é apenas mais um deles, né? Então, no Brasil, a gente tem desde MEI, né? O microempreendedor individual, que, na verdade, paga uma alíquota fixa, né? Aí começam as empresas do Simples Nacional, do lucro presumido e do lucro real, né? Então, a carga tributária deles chega a ser 15% do faturamento, né? É bastante. É bastante alto. Se você somar, é lógico, né? A gente já fez alguns cálculos, é assustador a carga tributária. Se você pegar um funcionário, né? Só de INSS, né? Em geral, as empresas pagam 27,8%. Então, ela paga para o funcionário R$3.000, fora esses R$3.000 de salário que paga, tem que pagar mais 27,8% de INSS. Então, você pega 27,8%, dá quase 30%, né? 30% de 3 mil, quer dizer, 3 mil do salário do funcionário, ele paga mais 1.000 só de INSS. Sim, né? Verdade. Então, isso a gente falando só de previdência social, né? Nós vamos fazer um intervalo, mas eu posso deixar uma pergunta polêmica para você responder depois? À vontade. Tributação de grandes fortunas. Essa é a pergunta do próximo bloco, pode ser? Pode ser. Já voltamos, fiquem com a gente. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas,
mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. No dicionário, proximidade é estar próximo fisicamente. Mas estar perto é muito mais que isso. Um cafezinho? É ser a causa daquele sorriso sincero de quem está à nossa volta. É estar presente fisicamente, sim, mas também de alma e coração. Em 2023, que a sua presença seja motivo de felicidade para todos aqueles que você ama. Porque estar perto é tudo isso e mais um pouco. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje conversando com Fortunato Bennett, que é professor de contabilidade da UCDB e filósofo. Nós estamos falando sobre declaração de imposto de renda e vamos falar também sobre educação financeira. Fortunato, o que você pensa a respeito da tributação das grandes fortunas, que é um tema que vira e mexe, né, vem para as grandes manchetes, para os grandes debates, e já é adotado em muitos países, né, Fortunato? É bastante complicado, né? Se você pensar como contador, né? A gente sempre pensa do lado do empresário e do patrimônio, né? Sim. Então, grandes fortunas pertencem à família. Então, se não vai sair da família, seria uma situação de injustiça só de passar de um familiar para o outro. Certo. Né? Já que não sai do ambiente familiar, né? Perfeito. Agora, pensando como filósofo, vem a questão da sociedade, né? Tem gente que tem muito patrimônio, né? E aí, na hora de herdar, de passar de uma pessoa física para outra pessoa física, surgiu a ideia, né, de tributar para promover essa melhor, né, distribuição de renda entre as pessoas, né? É um tema bastante polêmico, a gente já discutiu bastante isso, mas é que a ideia de tributação, ela vem de você ter um ganho. Sim. Então, quando a gente fala, né, tributação de grandes fortunas, né, principalmente quando é transmitida através de herança, né, ela continua dentro da família, né? Então, a pessoa não tem uma renda disso, não está ganhando a mais, ela só continua com aquele patrimônio, né? Mas existe a ideia, né? Pessoas que têm grandes fortunas, elas poderiam, né, pagar um pouquinho mais pelaquilo que elas têm, né? Recebem, né? Um outro ponto que parece que está voltando à baila é cobrança do imposto de renda sobre dividendos. Qual a sua opinião? Então, contabilmente seria uma bitributação, né? Porque quando a empresa vende, a receita dela já é tributada. Então, ela já paga todos os impostos. Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, né? Faz parte da carga tributária da empresa. Então, ela já paga, quer dizer, o dono da empresa já paga como pessoa jurídica. Aí, quer dizer, o dinheiro que ele ia receber já está tributado, ele vai receber menor. Quando passa para ele, né? Então, quando ele recebe dividendo da empresa, né? Aí vai descontar de novo, né, o mesmo imposto, quer dizer, imposto de renda de novo, né? Então, existe essa discussão, né? Bitributação é proibido no Brasil, né? Então, se a pessoa investe, coloca o capital na empresa, ela quer ter um rendimento. Aí, se a empresa, né, ela tem uma renda,
e já pagou imposto de renda, ou seja, quando ela recebe, não deveria ter essa tributação de novo, né? Fortunato, o Estado brasileiro, né, cada ano mais voraz, né, na questão da tributação. E, ao mesmo tempo, a gente percebe um aumento da desigualdade, exceção quando esses programas de auxílios, programas sociais se tornam mais intensos. O que acontece? Como é que a gente equaciona? Como é que é uma demanda que existe? Olha, vamos reduzir a carga tributária. Como é que a gente faz para reduzir a carga tributária, diminuir a desigualdade, continuar, enfim, produzindo bastante? A discussão aí é filosófica e histórica, né? A gente começa... Quando começou o capitalismo, lá no século XV, XVI, surgiu um dos primeiros pensadores sobre isso, né? Thomas Hobbes, né? A gente até brinca assim, Thomas Hobbes é o pensador que criou a ideia de o Estado Hobbes, uma parte da nossa riqueza, para a gente poder viver em sociedade, né? E aí ele escreveu um famoso livro chamado Leviatã, né? Que seria um monstro legendário. Então esse monstro continua sendo hoje o Estado, né? A gente sustenta com os nossos impostos, os nossos tributos, o Estado, que é esse monstro gigantesco. Mas a ideia do livro é interessante, ou seja, na Europa, né, os europeus eles alimentavam esse monstro, o Leviatã, da lenda, né, para protegê-los do mal, dos outros monstros que existiam no Oceano Atlântico. Então, o Estado é esse monstro que a gente sustenta para ele garantir a nossa sobrevivência. Isso se mostrou evidente na pandemia, né? O Estado teve que intervir, investir, né, gastar mais para proteger o cidadão, não é verdade? É muito baseado nisso, né? Thomas Hobbes é um dos contratualistas, né? Ou seja, quando a gente nasce dentro do Estado, existe a ideia de um contrato social, né? Então a gente vive nessa sociedade e aí garantindo a sobrevivência do Estado e ele o mais forte possível para garantir a nossa sobrevivência. Só que aí vem outros pensadores que já começaram a questionar isso, né? Tipo Adam Smith, que ele fala, né? Deixa fazer, deixa passar, ou seja, deixa os empresários trabalharem, né? Para que tanta intervenção do Estado na economia? Aí vem a ideia, para que tanta tributação se isso vai atrapalhar o empresário, né? Então o Estado deveria se preocupar em aumentar as possibilidades, né, de geração de emprego e renda, né? Mas não perder o foco de tentar salvar, né, proteger a vida daqueles que seriam mais carentes, mais vulneráveis. Você acha, Fortunato, que o mercado faria essa regulação, né, os empresários, ou se a gente deixasse tudo tão livre, a gente teria aí o risco de um aumento ainda maior da desigualdade, com salários cada vez maiores, para uma lucratividade salários cada vez menores. Para uma lucratividade cada vez maior. Eu gostaria que você respondesse isso após o intervalo. Estou te colocando numa saia justa hoje, hein? Já voltamos. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida.
Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados, o Grupo ASA Anestesia oferece há 9 anos atendimento de excelência aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas. Serviço moderno, humanizado e com a qualidade que conquistou o reconhecimento de pacientes de instituições de saúde, como o Hospital Cacemes de Campo Grande, que conta com atendimento exclusivo do ASA. Entendemos que o profissional deve ser eficiente, ético, tecnicamente competente e atualizado cientificamente, mas também deve agir com carinho, doçura e compaixão, colocando-se no lugar do paciente em um momento de grande fragilidade. Estamos prontos para oferecer a melhor experiência em sua cirurgia. ASA, nossa especialidade é a anestesia. Estamos de volta com Saúde Algo Mais, hoje entrevistando o professor de contabilidade da UCDB, Fortunato Bennett, e ele também é filósofo. A gente está falando aqui sobre finanças, sobre imposto de renda, sobre capitalismo, enfim, sobre temas que importam muito à sociedade e à população. Fortunato, dá para acreditar que o mercado faria essa autorregulação e não ofertaria salários cada vez menores, levando a um aumento da desigualdade? Então, na verdade, é a grande discussão, né, que existiu na história da economia e do capitalismo, né? Aí existe, né, essa discussão. Adam Smith acredita nisso, né? Por isso que ele escreveu o livro A História da Riqueza das Nações, ou seja, a riqueza de uma nação está na sua burguesia, no seu empresariado. Se a gente tiver bons empresários, né, empresários que invistam, gerem emprego, gerem renda, né, eles vão levar a nação para frente. Daí a ideia de acreditar no empresariado, né? Mas aí veio, né, um tal do Karl Marx, né, que é bastante polêmico, né? E Karl Marx, a gente até brinca, Karl Marx, ele tem uma ideia diferente, né? Ele acha que só um Estado absolutista, né, ditatorial, ele pode controlar, inclusive, a ganância da burguesia. Daí a ideia, né, de impor um Estado socialista em caminho, na busca de uma utopia chamada comunismo, né? Que nunca existiu até hoje, porque para existir um Estado, um país comunista, não poderia ter a figura do Estado, né? De políticos, né? E aí, essa ideia de Karl Marx. E, na verdade, a polêmica começou, né, no século XIX e continua até hoje. Até hoje a gente vai caminhando na busca da temperança. Temperança, né? Então, esse é o melhor caminho, né, Fortunato? Meio intervenção, mais liberal. É verdade. Agora, um outro ponto importante e que às vezes a gente, no dia a dia do brasileiro, é a questão dos gastos excessivos, do parcelamento excessivo, pagando juros estratosféricos, né? É muito comum o brasileiro fazer parcelamento de celular, da televisão, de uma moto, de um carro, olhando só se o valor da parcela cabe naquele orçamento. Às vezes chegam a pagar aí 3, 4 vezes o valor principal do bem. Esse é um grande sintoma da falta de uma educação financeira, não, Fortunato? Isso, porque, nem você falou, né? Cabe na minha renda, eu faço o compromisso. Daí a ideia de, na educação financeira, a gente também tentar trabalhar o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Ou seja, entre aquilo que você ganha e o que você gasta todo mês, né, existe uma média. E aí, aquela média, existe o ponto de equilíbrio. Ou seja, todo mês você tem que garantir um mínimo de renda para poder garantir todos os gastos que você vai ter que arcar com ele. E aí, além daquele valor, aí tudo bem, né? Você pode se comprometer mais ou menos com alguma parcela, né? Agora, essa ideia de ponto de equilíbrio é bastante complicado, porque nem as empresas conseguem regular isso, né? Não, e a remuneração não está fácil, né? E o custo de vida aumentou muito.
ultimamente, né, nos últimos anos, não é verdade? Aham. Agora, um outro aspecto importante é tentar também deixar uma sobrinha todo mês, né? Isso. E investir, se possível, não é verdade? Então, daí a ideia de ponto de equilíbrio, né? Qual que é o mínimo? E aí a ideia de trabalhar mínimo. Inclusive, existe um movimento, né? O menos, né? Menos é mais. Ou seja, né? Se você almejar menos coisas na sua vida, você vai ter mais tranquilidade, Com certeza, né? Na né? sua qualidade de vida, né? Então, essa ideia, né? De minimalismo... Mas aí como é que ficam os empresários? Como é que fica o giro da economia, né? Não, então, é um movimento que tem questionado bastante, verdade. né? Dessa ideia de o menos é mais, ou seja, eu desejar menos, né? Eu controlar, né? Porque se eu desejo menos, eu vou ter mais controle, né? Daí a ideia de, contrariando um pouco a lógica do capitalismo, né? De consumir cada vez mais, por quê? Na verdade, é um pensamento filosófico que vem desde os anos 70, né? Quando começou, né, Encontro de Estocolmo, na Suíça, né, onde foram questionadas as primeiras crises ambientais do planeta, ou seja, a gente já está no limite de consumo. É verdade. Né? Se continuar do jeito que está, a gente não teria mais sustentabilidade. Basta ver aí as alterações climáticas, né, e os extremos de estações do ano, né? Não, a preocupação, inclusive com energia, Sim. né? Então, está na hora da gente tomar cuidado com isso, né? Menos é mais, ou seja, eu consumir menos, existe mais possibilidades, né, da gente manter, não só a minha sobrevivência, como a sobrevivência da humanidade, né? Até porque esse consumo excessivo não produz uma felicidade maior, né, em regra, né? Então, essa é uma das filosofias dessa ideia do minimalismo, né? Ou seja, nem sempre eu ter mais significa ser mais feliz, né? Mais nem sempre é mais. Às vezes com menos a gente se controla mais e se satisfaz mais, né? Daí a ideia de sintetizar, né? Então sintetizar o que é importante para a minha vida, o que me traz felicidade, né? Concentrar nisso, né? E aí, que é essencial. Que é essencial, descobrir o que é importante para a vida da gente. É interessante que na educação financeira a gente fala sobre isso. Com certeza. Né? Você vai gastar dinheiro, pensa duas vezes, isso é essencial para o momento que você está vivendo, né? Você é um estudante, para que você, né, precisa disso, adquirir isso, né? É muito interessante. Agora, o grande problema da educação financeira é que ela não tem nota. Ela veio como uma disciplina de currículo, né, de currículo que deve ser cumprido durante o ensino médio. Só que a ideia dos alunos é assim, é igual trabalhador, né? Quanto que você vai me pagar? Aí eu trabalho. Né? Do aluno do ensino médio, ele olha assim, educação financeira não tem nota? Então não vai reprovar, para que eu vou me esforçar? Né? Infelizmente, muitas disciplinas que estão sendo oferecidas no ensino médio, dentro dessa ideia, né, de novo ensino médio, como não tem avaliação, dificilmente os alunos conseguem valorizar ao nível do que precisaria, né? Então, é muito complicado isso, porque, por exemplo, a educação financeira seria trazer a matemática um pouquinho mais para a realidade. Que é a grande reclamação de boa parte dos estudantes, né? Eles não conseguem enxergar aplicabilidade nos ensinamentos. Fortunato, eu quero agradecer muito a sua participação no Saúde Algo Mais, foi bastante interessante. Eu tenho certeza que os nossos telespectadores aproveitaram muito. Eu que agradeço a oportunidade, né? Então, do seu programa, parabéns, né? De falar de saúde e algo mais, né? Esse algo mais é muito importante. Que inclusive garante a saúde da gente, inclusive saúde financeira. Né? É verdade. Um grande abraço a todos vocês, um grande dia. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje.